Bora lá, seguindo aqui então, o nosso módulo que está tratando da parte de função de segundo grau, função quadrática, lembrando, função de segundo grau é um caso de função polinomial do segundo grau, função quadrática, tudo isso aí aqui dentro do balaio que a gente está estudando agora nesse módulo. Vamos falar um pouquinho sobre o cara, o vértice. Boa parte das questões de concurso que nós temos não quer dizer que na sua prova tenha que cair uma questão de função de segundo grau que vai tratar especificamente das coordenadas do vértice, de compreensões a partir do vértice. Mas, indiscutivelmente, boa parte das questões que a gente tem aplicadas aí em concurso pelo Brasil afora, seja qual for a banca, boa parte das questões de função de segundo grau tratam de questões, né, são questões em que em algum momento a gente usa o conceito do vértice, e é o cara. Vamos dar uma olhada então sobre o que vai ser importante no estudo dele. A ideia aqui então é o seguinte, olha, o vértice da função de segundo grau é o ponto onde ocorre a mudança de crescimento para decrescimento ou vice-versa. Ele pertence ao eixo de simetria da parábola, que é uma reta imaginária que divide a parábola ao meio. Podemos determinar suas coordenadas pelas duas fórmulas abaixo. Coordenada x do vértice, menos b, dividido por 2a. Coordenada y do vértice, menos delta, dividido por 4a. Então aqui, vou ter vários detalhes para ir acrescentando e jogando aí na sua mente. Então, primeiro, o que é o vértice? O vértice é aquele ponto. Eu já tinha destacado com vocês aí em blocos anteriores, né? Aquele ponto em que ocorre a mudança. Lembra que eu falei com vocês que não faz sentido? Se a função do segundo grau ela é de domínio real, não faz sentido eu falar para vocês que a função do segundo grau ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Se a função do segundo grau tiver domínio real, ela vai apresentar um intervalo de crescimento e outro de decrescimento, ou vice-versa, um de decrescimento e o de crescimento. E onde que vai estar a mudança? Onde que vai virar a chave do crescimento para o decrescimento ou vice-versa? No vértice. E aí, vamos falar do básico. Vértice é um ponto. E toda vez que eu falar de um ponto, é um ponto, mas ele tem que ter duas coordenadas. Todo ponto que eu marco no plano, eu tenho que te dar um referencial desse ponto em relação a x e em relação a y. Então, com o vértice, não é diferente. E por ser um ponto crucial, decisivo, em todo o estudo da função de segundo grau, a gente consegue demonstrar duas fórmulas. Uma para o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a outra que é do y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. Aí aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negócio é o seguinte. Olha para essa parábola que está aqui. Existe aqui uma reta imaginária que divide essa parábola ao meio. Então, esse cara que está aqui, essa reta que eu estou traçando aqui, é como se fosse, aliás, é como se fosse não, é o que a gente chama de eixo de simetria, perfeito? O que é o eixo de simetria? É como se fosse um espelho, certo? Eu estou refletindo, você vai perceber que quando eu passo ali o eixo de simetria, eu dividi a parábola em duas partes simétricas, iguais. Se você estivesse fazendo esse desenho que está aqui, por exemplo, num papel, e se o cálculo fosse feito milimetricamente, o que aconteceria é basicamente o seguinte: se você marcasse aquele eixo de simetria, se você dobrasse a folha naquele eixo de simetria, haveria uma correspondência perfeita entre esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui, esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui, esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui. Por quê? Porque a parábola ela é perfeitamente simétrica. Passei o eixo de simetria, dobrei a parábola, vai acontecer uma coincidência. O pedacinho, né, o intervalo, né, o pedaço da minha parábola relacionada ao crescimento, ele casaria perfeitamente com o movimento do decrescimento. Isso daqui já dá margem para a gente discutir alguns detalhes que vão ser importantíssimos. Então, por exemplo, aqui, só para vocês entenderem uma coisa. Vamos imaginar aqui, por exemplo, olha, o ponto 2, aliás, o 1 aqui, isso, vamos pensar aqui, olha, no ponto 2 e no ponto 0, perfeito? Aí vamos lá. Fala para mim, é o que eu sempre falo, eu tenho que falar do básico. Não adianta eu querer avançar se a gente não estiver entendendo aqui o básico. Fala para mim qual que é a imagem do 2 nessa função.
Oi? Imagem do 2 nessa função? O que é isso? Qual que é o y do 2? O y do... olha só. Tá vendo aqui o x igual a 2? Isso. Projeta ele lá na parábola. Peraí. Ah, tá. Ó. Aqui na parábola é como se eu estivesse enxergando esse cara aqui. Ah, tá. O y dele, Bruno, é o menos 3, né? Isso. É isso. A imagem do 2 nessa função é o número menos 3. X igual a 2 faz com que o y seja menos 3. Tanto que se você fizer a substituição aqui, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vai dar o menos 3, certo? Então, repara, o 2 tem imagem menos 3. Agora, fala para mim qual que é a imagem do zero. Qual que é a imagem do zero? Então, olha o x igual a zero e dá um tapa no x igual a zero, bate ele lá no gráfico. Se eu der um tapa aqui no zero, onde que ele vai colar no gráfico? Pô, ele vai colar no gráfico aqui, olha. Beleza. Então, o menos 3 é a imagem, o menos 3 é a imagem do zero. Então, se você pegar lá naquela expressão e trocar o x por zero, você vai ver que o y dele dá menos 3. Você percebeu o que a gente acabou de constatar? Olha só, o 2 tem imagem menos 3. E o 0 tem a mesma imagem menos 3. Por que isso aqui está acontecendo? Porque esses pontos eles são simétricos no gráfico. Olha para cá, ó. Esses dois pontos aqui, olha, eles são simétricos. É como se o 0 estivesse refletindo lá do outro lado quem? O 2. Como ocorre isso, a imagem deles também tem que ser igual. Onde que eu preciso que você chegue comigo? Qual que é o x do vértice daquela parábola? O x do vértice é o 1. Tá vendo aqui, ó? Esse cara que tá aqui, ó. Tá vendo o vértice? Ó. Qual que é o x do vértice? O x do vértice é 1. Você vai perceber que o 0 e que o 2 eles são simétricos. Por quê? Porque o 2 guarda a distância 1 do 1, o 0 guarda a distância 1 do 1. Se esses números forem simétricos em relação ao x do vértice, eles sempre vão ter que apresentar a mesma imagem. Então aqui, por exemplo, olha para cá. Olha o 4 e olha o menos 2. Olha o x igual a 4, olha o x igual a menos 2. Eles são simétricos em relação ao meu x do vértice? Qual que é o meu x do vértice? O meu x do vértice é o 1. Eles são simétricos? Veja, o menos 2 ele guarda uma distância quanto para o 1? Eu falo guarda uma distância, gente, se eu fosse andar do 1 até o menos 2, eu andaria uma distância de quanto? Eu andaria uma distância de 3 para a esquerda. Não é? Do 1 para o 4, eu andaria uma distância de 3 para a direita. É isso? Então, reparem, se esses valores eles são simétricos em relação ao meu x do vértice, eles têm que apresentar o mesmo valor de y. Você pode até não saber quanto que é, mas eles têm que apresentar a mesma imagem. Porque, ó, são simétricos. Então, você vai reparar que a imagem do menos 2 foi quanto? Foi 5. A imagem do 4 foi quanto? Também foi 5. Então, aqui, você pode não saber de cabeça. Mas se eu fizesse, por exemplo, a imagem do 5, a imagem do 5 teria que ser igual à imagem de quem? Do menos 3. A imagem do 6, o menos 4. Por quê? Porque o que acontece no movimento de decrescimento aqui vai acontecer depois de novo no movimento de crescimento, certo? O que te ajuda pra caramba em questões de prova aí, que se você tiver essa noção da simetria, você fecha. E, para que não reste dúvida nenhuma, para você chegar ao x do vértice, como que você pode chegar ao x do vértice? Você tem ali a fórmula menos b sobre 2a. Mas a demonstração dessa fórmula vem do fato de que o x do vértice não é um ponto de simetria, ele tem que ser sempre a média aritmética das duas raízes. Entenda a lógica da coisa. A gente tem aqui as duas raízes, olha. As duas raízes foram... Quais foram as raízes aqui, ó? O menos 1 e o 3. No meio do caminho, tem o ponto de simetria. Tem o x do vértice, perfeito? Menos 1 e 3, quanto que dá a média de menos 1 e 3? Menos 1, se eu for somar com 3, vai dar 2. Não estou tirando a média de dois números, 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, se você me perguntar assim, Bruno, é regra que o x do vértice é sempre a média aritmética das duas raízes? Claro que é. A demonstração do menos b sobre 2a vem disso. É o básico, certo? Na realidade, não é o menos b sobre 2a que me constata isso. É o contrário. É o fato de que existe a simetria
E a raiz, então, o x do vértice vai ser o ponto médio das raízes. A partir daquela fórmula lá de soma, a gente chega no menos b sobre 2a. Mas é isso, o entendimento mais puro da coisa, de que o x do vértice é a média aritmética das duas raízes. Perfeito? Bom, e o y do vértice? Aí o y do vértice, você vai ter dois caminhos para chegar nele. Você pode descobrir, que aí é uma questão de lógica. Você viu ali, por exemplo, as raízes foram menos 1 e 3. Beleza. Qual que vai ser o x do vértice? O x do vértice você pode ir pelo menos b sobre 2a, como pode tirar a média. Ah, descobri que a raiz é 1. Desculpa, o x do vértice é 1. O x do vértice é 1. Como que eu faço para descobrir o y do vértice? Moçada, é um entendimento básico. Eu descobri o x do vértice, o x. Se eu tenho o x do vértice, como que eu faço para encontrar o y do vértice? Ora, eu posso aqui nessa expressão trocar o x por 1. Se nessa expressão eu substituir o x do vértice, o y que eu encontro é o y do vértice. Então, no lugar do x, coloca 1. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado deu 1. 2 vezes 1 deu menos 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 menos 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar menos 4. Perfeito? Está aqui o menos 4. O menos 4 foi justamente quem? Foi justamente o y do vértice. Só que você pode chegar a esse y do vértice como? Você pode chegar ao y do vértice encontrando o x do vértice, e a partir do x do vértice você substitui esse x na expressão e obtém o y daquele x, então vai ser o y do vértice, ou você pode usar a fórmula, menos delta sobre 4a. Só que não adianta fechar a cabeça e falar assim, não, então eu prefiro calcular o x do vértice e depois substituir. Cara, tem questão teórica disso. Tem questão que o cara vai linkar o que ele vai trazer na alternativa ou no julgamento de um item à fórmula do y do vértice. Não tem coisa que não tem para onde fugir, não. Você quer construir a base aqui direito, você pode entender então que existem duas opções. Se der para você escolher, escolha que naquele momento da prova for a mais conveniente. Agora, não tem condição de você ir para uma prova de concurso sem saber a fórmula do y do vértice. Menos delta sobre 4a. A fórmula do x do vértice. Menos b sobre 2a. Porque dependendo do que o cara quiser colocar, ele vai cobrar até questão teórica disso daqui. Fechado? Então você sabe. Agora a base toda. Como que a gente descobre o x do vértice? Pela média das raízes, perfeito? Ou pelo menos b sobre 2a. Como que eu descubro o y do vértice? O y do vértice, você ou substitui o x do vértice, a expressão, ou vai direto pelo menos delta sobre 4a, tá bom? Beleza. E aí, vamos lá então, só para deixar claro. Aqui eu já mostrei para vocês então de onde que veio esse menos 4. Vamos ver de onde que veio esse 4 que tá aqui, ó. Lembra? A gente viu aqui, ó, que o x do vértice, qual que vai ser o x do vértice aqui? Ele não é a média das raízes? Menos 2, se eu for somar com 2, vai dar 0. 0 dividido por 0, então o meu x do vértice aqui foi quanto? Foi 0. Se eu trocar o x por 0 aqui, eu vou encontrar o meu y igual a quanto? Meu y igual a 4. Então aqui, olha, quais são as coordenadas desse vértice? Preciso que vocês linkem as ideias. Eu estou falando de coordenadas do vértice. Quais são as coordenadas do vértice ali daquela parábola? As coordenadas são 0, ó, olha o que é o vértice. O vértice é o ponto de coordenadas 0 e 4. Não adianta você falar para mim, claro, que aqui até na hora que a gente está explicando, é muito comum a gente falar isso. Ah, qual que é o vértice? Ah, o vértice é o 4. O vértice é um ponto. E aí o correto é dizer que o vértice é o ponto de coordenadas 0 e 4. Mesma coisa aqui. Aonde está o vértice? Ah, o vértice está no menos 4. Se eu falar que o vértice está no menos 4, eu posso confundir a cabeça do aluno. Ah, o menos 4 é o quê? É no x, é no y? Então o vértice é um ponto. O ponto que está representado aqui é o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a menos 4. Perfeito? Vamos abrir a mente. Quando eu chego a fazer com vocês estudo de sinal, eu preciso que isso que a gente está vendo aqui agora esteja bem entendido. O que está acontecendo aqui então? Vamos lá. Se o meu x do vértice foi 1, significa o seguinte: à medida que eu fui aumentando os valores de x, o que foi acontecendo com os valores de y? Os valores de y foram diminuindo, certo?
Quando chega ali no meu x igual a 1, eu começo a aumentar os valores de x, aliás, continuo aumentando os valores de x, só que os valores de y, eles começam o quê? Eles começam também a aumentar. O que eu preciso que você crie de significado para esse desenho que está aqui? Você está vendo que o y do vértice foi o menos 4, certo? O que significa isso lá naquela expressão que foi apresentada? Vocês têm que juntar as ideias. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, eu te pergunto o seguinte, será que tem algum x que vai fazer com que aquela expressão que está ali dê menos 100, por exemplo? E aí é muito comum, às vezes, você falar assim, deve ter, né? Porque se eu colocar, sei lá, aí você começa a criar, assim, se eu imaginar que é um número grande, que é um número pequeno e tal, deve ter algum jeito, então, ali de jogar aquele número ali e eu encontrar, por exemplo, menos 100. Não tem jeito. Para aquela expressão que está representada ali, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Não tem número real, que vai fazer com que aquela expressão que está ali dê menos 100. Mas como que você sabe? Isso é uma calculadora ambulante mesmo, né, Bruno? Não, eu estou fazendo um raio-x, estou falando que isso aqui tem padrão, tem regularidade. Eu preciso que você entenda o seguinte, se o y do vértice foi menos 4, aquele cara é um referencial importante. Por isso que ele tem tanta moral, por isso que cai tanto em prova. Porque o que ele está me mostrando é o seguinte, velho, aqui você pode meter o x que você quiser. Nunca que essa expressão que está aqui vai gerar um resultado menor do que menos 4. Qualquer que seja o valor que eu enfiar ali naquele x, vai ter que fazer com que o meu y seja maior ou igual ao menos 4. Por quê? Porque é onde eu tenho valores aqui, ó, para y. No eixo y, repare, no eixo y, a vida desse gráfico acontece do menos 4 para cima. Não tem como, pode se descabelar aí para inventar um valor de x que vai fazer com que isso aqui dê um número menor do que menos 4, que dentro do conjunto dos números reais você não vai conseguir. Por isso que esse cara é tão importante, porque ele é um limite aqui, olha, é como se ele fosse o limite inferior. O menos 4 é o menor valor que essa expressão pode assumir. Essa situação já não acontece, por exemplo, quando você está estudando função de primeiro grau. Função de primeiro grau, se eu estiver trabalhando com domínio real, não tem como eu falar para você qual que é o maior valor que aquela função vai assumir, qual que é o menor valor que aquela função vai assumir. Aí, como isso às vezes não acontece em função do primeiro grau, você não linka isso com o que está acontecendo aqui, mas é importante. A função do segundo grau, ela fica limitada. Aqui embaixo, no que pode ser o inferior, caso a concavidade seja virada para cima, ou lá em cima, no superior, caso a concavidade fique virada para baixo. É por isso que a gente vai ter tantas questões de provas que vão questionar valor máximo e valor mínimo de alguma coisa. O valor mínimo, nessa função que está aqui, indica para mim que seja qual for o valor do x, não tem como eu fazer conta naquela expressão e encontrar um resultado que fique menor do que menos 4. Mesma coisa aqui nessa. Se eu te perguntar qual que é a imagem dessa função, quando eu falo de imagem, eu falo dos valores de y. Fala para mim, quais que são os valores que eu posso obter para y de acordo com aquela função? E deixa eu corrigir de novo o sinal dela, porque ela sempre está saindo aqui com o sinal errado, né? É y igual a menos x ao quadrado mais 4. Y igual a menos x ao quadrado mais 4, a gente não está vendo ali que o y do vértice daquela função é o 4? Isso. Então eu te garanto que não tem como, de acordo com aquele modelo, eu obter um y que seja igual a 5, um y que seja igual a 10. Se aquele ali fosse um modelo, por exemplo, do lucro de uma empresa, se eu fiz um estudo, né, sobre o lucro de uma empresa e se eu modelei o lucro da empresa de acordo com aquilo que está ali, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, o lucro da sua empresa nunca vai passar de 4. Ah, mas e se eu vender muito? Cara, não tem jeito. Se o lucro da sua empresa está modelado por aquela expressão, desiste. O seu lucro nunca vai passar de 4. O maior valor que a gente vai conseguir para aquela expressão, confia em mim, qualquer que seja o valor do x, o maior valor vai ser o 4. Perfeito? Isso é decisivo para que vocês entendam exercícios que tratam de máximo e que tratam de mínimo. Ok? Com relação ao valor do x, vocês têm que ficar muito atentos, que é o seguinte, valor do x não tem sentido eu te perguntar valor de x máximo ou de x mínimo. Isso se eu estiver trabalhando com domínio real. Quando eu falo que a função ela é de domínio real, é porque eu falo que ela vai de menos infinito até mais infinito. Então,
Se a função ela é de domínio real, não tem sentido eu te questionar qual que é o maior valor de x, qual que é o menor valor de x. Não tem sentido te questionar maior valor de x, menor valor de x, se for domínio real. A não ser que eu limite. O intervalo vai de 2 até 5. Bom, aí é fácil. Qual que é o maior valor de x? O 5. Qual que é o menor valor de x? O 2. Certo? Do contrário, não vai fazer sentido. Eu sempre falo pra vocês, né? O x é como se eu estivesse sambando ali, ó. O x, eu posso pegar qualquer valor de x positivo, qualquer valor de y negativo, qualquer valor de x negativo. O que acontece na função de segundo grau é uma limitação com relação ao valor do y. Perfeito? É uma característica, um padrão da função de segundo grau. Toda função tem isso? Não, a função de segundo grau tem essa característica de ter um ponto de máximo associado a y, um ponto de mínimo. Outras funções não, mas a de segundo grau tem. Perfeito? Com relação a x, não tem limitação. Tudo bem?